Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato, que está bem representado pela nova gestão. À frente, mais uma vez, com muita alegria, competência e trabalho, Jorge Nazareno, o Jorginho, e toda a sua equipe, claro. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. Você pode acessar o nosso site e poder também, clicando na nossa página, assistir esse programa e outros da nossa grade, além de ler as matérias exclusivas e que são preparadas pela assessoria do sindicato para você, trabalhador e trabalhadora. Então acesse aí nosso site, é o www.sindimetal.org.br. Clique, participe. O tema do nosso programa de hoje é sobre nanotecnologia. Você vai saber o que é isso. Parece que eu estou falando em inglês, né? Nanotecnologia. É isso mesmo. A entrevistada é Grícia Grossi. Ela é pesquisadora da Fundacentro e doutora em Química Analítica. Doutora Grícia, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar falando nesse tema, que a gente entende que é um tema emergente e que precisa ser, as pessoas precisam estar informadas do que significa isso. É por isso que nós estamos abrindo espaço, Visão Trabalhista em Debate, abrindo espaço para você que está em casa nos assistindo. Eu sei que são muitas pessoas que nos acompanham, viu, Grícia? A média de público nossa, graças a Deus, é bem alta e esse tema vem à tona para a gente saber mais. E eu começo perguntando, didaticamente, o que é a nanotecnologia? Bom, nanotecnologia não é uma tecnologia, são várias tecnologias. A gente usa no singular, mas isso abrange várias, né? Porque ela se aplica tanto na medicina, quanto na eletroeletrônicos, em cosmético. É um leque enorme de aplicações. E o que é nanotecnologia? Não existe uma definição única, ainda não se estabeleceu os critérios, né, as definições de que é. Mas a gente diz que é tudo aquilo que está entre 1 a 100 nanômetros. O que significa Em outras palavras. Em outras palavras, né, seria 1 bilionésima do metro. A gente costuma usar uma comparação, por exemplo, a distância mais ou menos de São Paulo a Porto Alegre é 1000 quilômetros. Exato. Né? Se o metro fosse essa relação, o que corresponde ao nano seria um grão de areia, certo, que é 1 milímetro. Então você imagina, nós estamos falando uma coisa que a gente já não vê mais com os olhos, né? Não é visível ao olho nu. Você só consegue enxergar com microscópios eletrônicos de alta resolução. Perfeito. Como anda essa ciência aqui no Brasil e no mundo, com a sua vivência, com a sua experiência? Então, como a gente já falou, se aplica a um monte de lugares, né? Em vários setores. No Brasil, como? No Brasil, pelo que a gente tem visto, a gente ainda não está produzindo a nível de comercialização. Talvez se esteja se usando mais a nível de produção. Quer dizer, você compra a matéria-prima, né, o nanomaterial, e aplica no produto. Isso no âmbito industrial. Mas no âmbito de pesquisa é possível que estejam sim sendo feitos, né? Tem aí uma linha de nanotubo de carbono, que depois a gente pode especificar melhor. Então, a gente não tem ainda dados ou uma ferramenta que possa estar ainda coletando essas informações aonde realmente está sendo utilizado. Mas a gente já sabe que na área de cosmético tem se procurado um pouco, e na eletroeletrônica. Ah, tá. Né? E o que dizer de outros países, por exemplo, de países desenvolvidos? Dos outros países, então vamos pensar no que se investe, né? Do que se investe, 95% praticamente é inovação, né? E a carreira até para patentear. Quem chega primeiro patenteia e você tem a questão do material, né? Poder lucrar com a questão da patente. Tem o centro Windroso
que é do PEN, é uma ONG nos Estados Unidos que tem feito um levantamento dos produtos que estão aparecendo no mercado, principalmente europeu, dos países do OCDE, países ricos, vamos assim dizer. E aí se você acompanhar, em 2004, acho que tinham 50 produtos, e em 2010 foi para 1.313 produtos, exatamente, não sei, mas é nessa ordem aí. Então, está crescendo, né, esse aumento de produtos. E aonde? Então, antes de falar aonde, quais são o tipo de materiais? Porque quando a gente fala em nanotecnologia, a gente está falando de todos os elementos, todas podem estar em nano. Então, precisa saber o que você está falando. Certo. Então, por exemplo, o nanoprata, que é considerado um bactericida, tem sido muito usado. O maior número de produtos no mercado de nanomateriais é com nanoprata. Depois vem partículas de carbono, principalmente nanotubos de carbono, óxido de titânio, também tem bastante, óxido de zinco, ferro e outros que se a gente for citar, se eu citar vão ser muitos. Então, a prata, ela é o recorde no momento de nanomaterial sendo usado. Você chegou a citar, mas quais os benefícios? Vamos ver o outro lado, os benefícios que a nanotecnologia pode trazer ao meio ambiente, Graça. Então, antes de falar dos benefícios, vamos falar um pouquinho qual é a diferença se você está usando no mundo macro e no mundo nano. Tá. Quando a gente fala o mundo nano, a substância é a mesma. Por que ela ficou tão potencializada? É porque na nanoescala, você amplia a área superficial de contato. E aí as reações são mais ativas. Certo. E também o fenômeno já não é mais da física mecânica, é a física quântica. Que aí são dois indicadores, dois fatores que fazem com que as propriedades físico-químicas daquele elemento se alterem. Por exemplo, o alumínio, que a gente tem janela, usa, né, um metal neutro. Mas na nanoescala, ele é usado para combustível de foguete espacial. Por que isso muda, né? Principalmente para a questão do aumento da área superficial. Então, a gente também costuma usar um exemplo para o que significa aumentar a área superficial. Então, imagine, se a gente pegar o café, se pegarmos o grão de café e colocarmos a água no grão de café, a água que entrar, né, que a gente colocar, ela vai sair praticamente da mesma cor que entrou, no máximo begezinha. Agora, quanto mais você moe, mais forte fica o café. Isso significa porque aumentou a área superficial. Só que nós estamos falando no mundo macro que a gente vê com os olhos. Agora você imagine isso numa escala que a gente já não consegue mais enxergar. Então, você tem uma área de contato muito grande, e aí as reações são mais reativas, porque você aumentou essa área superficial. E, às vezes as pessoas dizem assim mesmo não conseguem. Imagine se você cortar uma maçã em 4. A maçã, ela não tinha nenhuma, a área já tinha a casca. A hora que você cortou, né, você aumentou a área de contato maior da carne, né, da maçã, ela ficou, né, duas áreas. Sim. Se você pegar essa área e cortar de novo, você vai estar aumentando essa área de contato. Então é isso que significa aumentar a área superficial. E para o meio ambiente, nós vamos saber no próximo bloco, que o tempo já se esgotou desse primeiro bloco. Estou recebendo aqui nos estúdios a pesquisadora da Fundacentro e doutora em Química Analítica, Grícia Grossi. Você pode participar do programa através do nosso canal eletrônico no visãoemdebate@ig.com.br. O tema, nanotecnologia. Você vai saber se esse pode trazer ao meio ambiente benefícios. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Em 1985, quando a polio causava paralisia em 1.000 crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta: erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é humanidade em ação. Isto é Rotary.
Solidariedade. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Fazer do mundo um lugar melhor é como um quebra-cabeça. Peça por peça, os homens e mulheres do Rotary dedicam-se a combater a fome, difundir a alfabetização e promover a paz mundial. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda faltam algumas peças. E uma delas é você. Acesse www.rotary.org para saber como você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Rotary, Humanidade em Ação. Nanotecnologia é o tema do programa de hoje. Você pode participar do programa Visão Trabalhista e Debate através do nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br. Minha convidada é a Grícia Grossi. Ela é pesquisadora da Fundacentro e também doutora em Química Analítica. Grícia, nós falamos no final do primeiro bloco os benefícios que traz a nanotecnologia. Então, como as propriedades físico-químicas são outras e são muito mais reativas, você pode usar menos material para você e obter o mesmo resultado. E ela, por exemplo, menos material. Por exemplo, a nanoprata, que ela é considerada um bactericida. Então, o potencial de ação bacteriológica dela, ela amplia, eu não sei exatamente se é 50 vezes mais ou 100 vezes mais. Tá. Então, amplia muito esse poder, né? Da mesma forma que você pode usar para coisas positivas, a gente precisa saber como é que isso reage no corpo. Uhum. Porque por elas serem pequenas, ela tem a capacidade, não tem barreira biológica, ela tem a capacidade de passar pela célula e agir dentro da célula. E aí ela tem um potencial bom para o bem e também tem um potencial para o mal. O que nós precisamos é conhecer esses riscos. Tá. E não dá para generalizar uma substância é uma substância. E um tamanho de uma substância também é diferente do outro. Por exemplo, o ouro, se você pegar ele a 5 nanômetros, ele vai ter um ponto de fusão e 2 nanômetros é outro ponto de fusão. Então, é como se fosse outra substância. Tá. Isso que dificulta. Agora, por outro lado, Grícia, existe o aspecto negativo em relação a esta ciência. Quais seriam elas? Nós temos que pensar que a nanotecnologia ela tem um potencial de estar em todos os setores. E além disso, nós temos uma outra questão que chama-se a convergência tecnológica. Certo. Né? O que seria a convergência tecnológica? É você, então, o que se fala, né? Se você juntar a biotecnologia, que também não deixa de ser uma nanotecnologia, mas vamos falar a biotecnologia, a nanotecnologia, a ciência de informação e a ciência cognitiva, junto a essas 4 tecnologias, a gente diz que quando elas se juntarem, a gente não vai saber mais qual vai ser a relação do homem nesse universo, porque, né, acredita-se que você pode ficar brincando de Deus e reproduzir o ser humano. Então aí entra uma questão ética muito grande. Sem dúvida. Né? Porque você pode fazer uma série de coisas. Na nanomedicina é muito interessante, tem grandes né? Porque você imagine na ortopedia você poder fazer com que a reprodução do osso que se cresça, ou uma pele, né, que você queimou, tem esse potencial, a gente não pode negar. Sem dúvida. Mas eu acho que a gente tem que ver, tem os limites. Hoje, 95% que se investe é inovação, muito pouco sobre os riscos. Então, o que a gente discute mesmo não é ser contra, porque pelo fato da gente discutir a questão dos impactos, as pessoas interpretam que a gente é contra. Não, não é ser contra, mas é ser coerente, porque a história, né, do desenvolvimento industrial já mostrou quantos erros a gente já fez, e nós não cometemos as mesmas coisas, né? Então, deveria se usar o princípio da precaução. Mas até que ponto isso é seguro? É difícil a gente avaliar.
Até que ponto existe um potencial de risco grande. Aonde vai usar? Principalmente para o trabalhador, que é o primeiro a estar exposto. Exatamente. Né? Porque se você vai produzir, se você está lá na fábrica e não tiver as medidas adequadas de controle, fica difícil. E hoje a gente ainda não tem certeza qual é o melhor material para o uniforme. Tem uma tendência de saber o melhor filtro, mas a gente ainda não tem certeza absoluta, porque nessa escala já não é mais material particulado. Então, os filtros que a gente usa para material particulado, mas ela já é com uma partícula, é como se fosse um gás. Então, está-se todo mundo, né, está se estudando, buscando, mas no momento a gente não tem como dizer informações, olha, não é ou é. É ficar atento. Tem que ficar atento. Esse tipo de tecnologia, Grícia, pode se tornar um fator de exclusão nas fábricas? Aí a gente vai ter... O mundo do trabalho vai mudar. Porque possivelmente, veja, primeiro que você já vai estar trabalhando numa escala tão pequena que vai exigir conhecimentos muito grandes. Né? Não é qualquer um que vai ter esse preparo para poder. E aí a automação vai ser também muito grande. Né? A robótica, né? A nanorobótica, eu acho que vai vir revolucionar muito. Então a gente... Tem alguns setores que realmente não é coisa do ser humano fazer. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai tratar essa questão? Então a gente deveria estar discutindo como é que essa mudança no mundo do trabalho vai fazer, para você não gerar mais desemprego do que você já tem. Então há uma necessidade, além das questões éticas, de discutir essa questão do mundo do trabalho, como é que a gente vai resolver esses problemas. Vamos mudar a carga horária, né, a jornada de trabalho. Que é uma luta do sindicato. Então, como é que isso vai entrar no mercado? Lutas, né? Agora, que tipo de impacto, na sua opinião, a nanotecnologia trará ao dia a dia das pessoas, especialmente para o trabalhador? É que é um mundo, assim... Especialmente na saúde do trabalhador. Né? A gente ainda não sabe como avaliar os riscos que eles vão estar expostos. Eles vão estar expostos a novos riscos que a gente ainda não conhece. E aí, no momento, a gente não consegue usar o princípio da precaução, né? Aplicar o princípio da precaução. A gente na Fundacentro, pelo menos alguns colegas, nem todos, a gente tem defendido, assim como alguns países, a França tem defendido isso também, e algumas pessoas nos Estados Unidos, de adotar o registro de exposição. Se nós não podemos evitar a exposição, mas pelo menos que a gente pudesse começar a ter um catálogo, né, um registro das pessoas que estão expostas e você acompanhar a vida, né, a saúde dessas pessoas para ver o que vai dar. Parece assim, é cobaias, nós vamos usar um trabalhador como cobaia? Não deixa de ser, mas eu acho ainda que é melhor a gente fazer isso e depois, se houver um risco, a gente poder saber identificar as pessoas que foram expostas do que você não fazer nada. As pessoas estarem sendo expostas e depois que a gente vir a descobrir que isso era um problema sério, podia causar um problema sério de saúde, como é que você vai fazer para resgatar essas pessoas? Então, acho que tinha que criar um registro de exposição e ter esse protocolo, né, da vida de exposição a nanomateriais. Nós estamos recebendo em nossos estúdios a pesquisadora da Fundacentro e doutora em Química Analítica, Grícia Grossi. Ela trata o tema nanotecnologia. Você pode acessar o nosso site e assistir o programa no www.sindmetal.org.br. E também, claro, mandar suas sugestões e perguntas ao tema de hoje. visãoemdebate@ig.com.br é o nosso canal de informação e de ligação para você, telespectador. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Fique conosco, não saia daí. Esta árvore nunca precisará ser derrubada para fazer a muleta que jamais será usada. Pela criança que não irá contrair pólio. Por ter sido imunizada a tempo. Graças à dedicação de pessoas dispostas a contribuir. Você pode ajudar o Rotary a eliminar a pólio agora. Acesse www.rotary.org.
Todos já sabem que a Nunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, um sistema leve trás de corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Berti. Fale com a Nunes Imóveis e fique tranquilo. Nunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. Lembrando a você, telespectador que está em casa, nos assistindo, que este programa você pode participar através do nosso canal eletrônico. Clique no nosso e-mail, participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje, nanotecnologia. A minha convidada, ela é pesquisadora da Funacentro e doutora em Química Analítica, Grícia Grossi. Grícia, eu queria saber da senhora, as universidades sempre têm interesse no assunto nanotecnologia. De que forma essa preocupação pode ajudar a esclarecer esse tema? Bom, o Brasil tem investido muito na inovação da nanotecnologia, tanto que ela criou vários centros, né, de pesquisas, vários laboratórios. Aqui no ABC tem uma faculdade de nanotecnologia com pós-graduação, inclusive, nessa área. Então, a gente vê que o Brasil também está investindo nessa questão educacional. Inclusive, nós até temos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, foi criada uma secretaria para discutir nanotecnologia. E os laboratórios que têm sido financiados pelos órgãos do governo federal são laboratórios de ponta. A senhora, como pesquisadora da Funacentro, um órgão parceiro do sindicato, um excelente órgão competente e sempre fazendo ótimas pesquisas, grandes pesquisas, na sua opinião, de que forma a nanotecnologia pode influenciar culturalmente? Olha, culturalmente, eu acho que vai mudar um pouco, a gente até chega, porque quando a gente pensa na nanotecnologia, nós estamos ainda engatinhando. Se você pegar a curva de evolução dela, em 2025, a gente vai estar aqui na base da curva. Então, ela vai se estender até 81, assim, quando a gente pega essa curva. Então, a gente vê que a gente tem muito pouco. Então, é como se estivéssemos na primeira geração. Eles dizem que lá na terceira, quarta geração, as pessoas que não usufruírem dessa tecnologia é que vão ser os excluídos, porque você vai ter cremes que não vão, que nem os cremes hoje, o que eles fazem? Eles melhoram a umidade da pele externamente. Literalmente maqueiam, né? Só que quando estiver usando os cremes mesmo anti-ruga, eles vão penetrar a parede da pele e vão regenerar, então não vai ter mais envelhecimento. Então as pessoas que não usufruírem disso, elas vão ficar feias diante das outras. Então essas que vão ser as discriminadas. Então esse potencial de mudar a vida das pessoas está aí, né? É possível. Não sei se vamos chegar a esse ponto. Mas essa discussão a gente tem ouvido, né, em algumas literaturas e em alguns eventos. Automaticamente a sociedade estará acompanhando essa tecnologia e... Principalmente na questão do cosmético para as mulheres, vai ser uma coisa... A vaidade, não só mulheres, porque homens também, né? A gente tem que levar isso. O ser humano gosta dessa coisa da aparência. Sem dúvida. Que exemplos podemos, então, citar, Grícia, na utilização dessa tecnologia, além das que você citou?
Bom, na medicina, né, a gente já falou. Um outro ponto que a gente acha complicado é a questão da área militar, né? Que isso a gente, porque quem tiver mais tecnologia tem mais acesso a várias coisas. A gente viu aqueles mísseis lá que estão sendo usados, né, agora naquela guerra lá da Palestina, né, Israel, que você vê, o cara, ele detecta, né, você lança um foguete e não chega, né, você cria uma barreira que possa estar, e eu não conheço, sabe, mas eu posso imaginar que isso seja uma nanotecnologia na área militar. Então, uniformes, né, que você consegue carregar um monte de quilos, né, sem a pessoa se sentir, uniforme que pode ser camuflado. Então, eu acho que na área militar, que a gente não tem todas as informações, né, não está aí disponibilizada, eu acho que é um problema muito sério, na minha opinião, né, entre outras coisas. Agora, voltando à questão do trabalhador, do produto, do consumidor, é importante falar também sobre o princípio da preocupação, no qual o produto, por exemplo, que não apresentar garantias de segurança, não pode ser lançado. Infelizmente, né? Você sabe. Nós não temos essa questão da rotulagem. Isso não é nem no Brasil, isso é uma questão internacional. Não se exige ainda que os produtos com nano sejam rotulados. Acontece o inverso, né? O mercado que testa os produtos, que são devolvidos apenas se não derem problema. Essa discussão é pertinente. Eu acho um outro exemplo que me ocorreu agora, por exemplo, na Europa, mesmo na Alemanha, você vai lá nas vitrines, e aqui no Brasil também eu já vi, meias com nanoprata, para evitar chulé. Tá. Isso, e olha, outro dia fui numa lingerie, vi calcinhas, a mesma calcinha, uma com nanoprata, outra sem, o preço dobra. Eu fico assim, gente, nanoprata, e aí existe uma coisa, a desinformação do consumidor, o que significa essa nanoprata, e ainda a falta de informação é que depois de 3 lavadas, a nanoprata sai e vai para o meio ambiente. Então, 2 vezes, né, o consumidor está sendo enganado ou desinformado. E onde ele pode recorrer desses problemas que ele vivencia no dia a dia? Nesse momento está difícil. A gente tem conversado, inclusive, com o pessoal do PROCON, eles são muito interessados, mas eles falam, nós não temos condições de dar conta disso. Porque hoje são coisas mais essenciais que nós estamos trabalhando. Imagine, nem nós sabemos como discutir isso. Tá certo. Bom, o papo está gostoso. Falei para vocês que o nome é um pouco diferente, mas é um nome que está no dia a dia do ser humano, da sociedade, e a gente tem que aprender cada vez mais sobre o tema de hoje, que foi nanotecnologia. Você pode rever o programa clicando na página do sindicato, que é o www.sindmetal.org.br, e assistir e mandar também as suas sugestões ao nosso portal. Eu estive aqui com a pesquisadora da Fundacentro e doutora em Química Analítica, Grícia Grossi. Obrigado por ter aceito o nosso convite e ter discutido um tema tão importante como foi nanotecnologia. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar falando e é um prazer. E nós estamos lá na Fundacentro à disposição de quem quiser mais informações. Agradecemos também à Fundacentro, o órgão competente e parceiro do sindicato, que sempre quando nós solicitamos uma entrevista, sempre está de portas abertas. Agradeço desde já a sua vinda aqui em nome de toda a Fundacentro. Obrigado. Agradeço a você em casa por ter ficado conosco até agora, pelo teu carinho e, claro, pela tua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso e-mail, você participa do programa. visãoemdebate@ig.com.br. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.